Boa noite, meu amigo. Boa noite, tudo Boa bem? noite, tudo bem? Graças a Deus, muito feliz de estar com você, mesmo à distância, né? Particularmente feliz de te ver. Boa noite a todo mundo que está chegando. Enquanto o pessoal está chegando, Alessandro, eu vou só Uhum. deixar um recadinho aqui para quem vai assistir depois também ter esse aviso de que a gente vai tentar agora, cada palestra, falar sobre algo que a casa esteja fazendo durante a pandemia. E uma coisa que eu acho muito interessante da gente dizer é que esse tempo, de repente, as pessoas estão mais em casa, né? Uma boa oportunidade para a gente ler mais, para estudar mais a doutrina. E a SESC tem feito a disponibilização de algumas obras para que as pessoas façam as encomendas com a Renata. Tem sido postada aí no Instagram, no Facebook, façam as encomendas e depois marque de ir buscar lá num horário determinado, né, com todos os cuidados que a gente prevê por conta da pandemia que a gente está passando. Então, quem tiver interesse de ver quais são os livros que ela separou essa semana, a Geisa já deve ter colocado nas publicações aí do Instagram, do Facebook, para quem quiser conferir e acompanhar. E fica, então, a dica disso aí. Para quem não conhece o Alessandro, por favor, se apresente, meu irmão. Boa noite a todos, né? Alguns eu já vi aí entrando que eu já conheço, né? Eu sou o Alessandro, um tarefeiro de longa data aí da casa, do Suave Caminho, mas que por circunstâncias da vida voltou para o Rio de Janeiro, né? E aqui estou, mas sempre com um coraçãozinho lá na casa também. Muito bem, que bom. Que bom que a gente tem essa oportunidade, né? Que a tecnologia está nos permitindo isso mais facilmente, da gente se reencontrar. Bom, então, para a gente não tomar muito tempo da sua explanação, vamos começar? Eu reservei aqui o Caminho, Verdade e Vida, vou abrir aleatoriamente, vou fazer uma leitura breve, uma prece sucinta para deixar a palavra com você, tá certo? Você tem por volta de uns 40, 45 minutos, e aí no final eu vou te pedir, por favor, para fazer a nossa prece final. Vamos lá, então caiu o item 14, em ti mesmo. Numa fala de Paulo, que está lá em Romanos, capítulo 14, versículo 22. Tens fé? Tenha em ti mesmo diante de Deus. No mecanismo das realizações diárias, não é possível esquecer a criatura aquela expressão de confiança em si mesma e que deve manter na esfera das obrigações que tem de cumprir à face de Deus. Os que vivem na certeza das promessas divinas são os que guardam a fé no poder relativo que lhes foi confiado e, aumentando-o pelo próprio esforço, prosseguem nas edificações definitivas com vistas à eternidade. Os que, no entanto, permanecem desalentados quanto às suas possibilidades, esperando em promessas humanas, dão a ideia de fragmentos de cortiça, sem finalidade própria, ao sabor das águas, sem roteiro e sem ancoradouro. Naturalmente, ninguém poderá viver na Terra sem confiar em alguém de seu círculo mais próximo, mas a afeição, o laço amigo, o calor das dedicações elevadas não podem excluir a confiança em si mesmo diante do Criador. Na esfera de cada criatura, Deus pode tudo. Não dispensa, porém, a cooperação, a vontade e a confiança do filho para realizar. Um pai que fizesse mecanicamente o quadro de felicidades dos seus descendentes exterminaria em cada um as faculdades mais brilhantes. Por que te manterás indeciso se o Senhor te conferiu este ou aquele trabalho justo? Faze-o retamente, porque se Deus tem confiança em ti para alguma coisa, deves confiar em ti mesmo diante dele. Então, já envolvidos aí nessas reflexões, nessas palavras, vamos agradecer a Deus a oportunidade desse encontro, da tecnologia que a ciência permitiu que fosse um veículo para que nos encontrássemos nesse momento. Agradecendo a Jesus pelo seu exemplo, pela sua luz, que nunca deixou de nos iluminar durante todo esse tempo, e pedir a companhia dos nossos mentores, dos nossos benfeitores, para estarem conosco, utilizando as energias aqui desenvolvidas através dos nossos pensamentos para o auxílio daqueles mais necessitados
intuindo o nosso irmão Alessandro em tudo aquilo que tão carinhosamente preparou para nós. Assim, pedimos licença, com a graça de Deus, para iniciar a nossa reunião. Que assim seja. Com a palavra, meu amigo. Obrigado, Dara. Bem, eu adoro quando as páginas iniciais servem de introdução já para o tema, né? Apesar da gente não marcar, já começam a fazer a gente se preparar e refletir para aquilo que a gente se propõe a viver, né? A gente costuma usar aquela frase antiga, né? Longe dos olhos, mas perto do coração, mas nesse caso a tecnologia permite que a gente fique até perto dos olhos, né? Desses companheiros aí do caminho, né? Mas a gente começa pensando, né, que nesse momento conturbado que a gente vive, a gente não consegue estar na casa física, né? Na casa espírita de maneira presencial, fisicamente, mas a gente começa a pensar a nossa relação com a casa e também a nossa relação com aquilo que a gente acredita, né? É natural que a gente goste de uma casa espírita ou qualquer outra instituição religiosa que a pessoa abrace e se sente recarregando as baterias, né? Mas nesse momento em que nós nos vemos impedidos de fazer isso, como é que a gente se coloca, né? Porque às vezes a gente vai para uma casa espírita, recarrega a bateria e se atropela já no dia seguinte, nos outros dias, com as situações do dia a dia. Então, reflexão um pouquinho em cima disso, né? Será que eu consigo manter esse estado mental? Será que eu consigo fazer com que todos aqueles conceitos que eu não estou tendo lá na casa, mas tenho oportunidade de ter aqui, tenho oportunidade de ter nos livros, como você mesma citou, será que eu consigo perceber isso no meu dia a dia de maneira clara? Então, como é que seria o nosso estado mental diante disso? A Joana de Ângeles fala um pouco para a gente sobre o nosso estado mental de felicidade. Eu já citei em outras oportunidades também na casa que a gente, infelizmente, ainda não é feliz. Nós temos momentos de felicidade. E nesses momentos de felicidade que a gente tanto busca, a gente tenta maximizar o prazer e diminuir a dor, como se isso fosse possível realizar o tempo todo. Então, o que a gente tem é uma transitoriedade desses momentos e a gente procura fazer com que haja pelo menos mais frequência desses momentos de felicidade. Mas e aí? Eu não estou na casa espírita, mas eu tenho os conceitos. E como é que eu me coloco diante disso, né? Então, a gente precisa, dentro da gente mesmo, valorizar o que realmente proporciona a felicidade, né? E não apenas os acessórios que a gente tem na vida do cotidiano, porque é isso que acontece na grande maioria das vezes, né? A gente se atropela no dia a dia, a gente acha que outras coisas do mundo externo vão nos trazer felicidade e a gente efetivamente não consegue manter, não consegue sustentar essa tal felicidade por tanto tempo. Por isso que são momentos de felicidade. E a Joana de Ângeles nos diz também que a problemática da felicidade encontra a solução eficaz no comportamento íntimo do indivíduo em relação à vida. Como assim? Às vezes a gente acha que a gente precisa trocar de carro para ser feliz, ter dinheiro para ser feliz, por mais que essas coisas ajudem a gente na vida material, né? Afinal nós somos seres espirituais reencarnados no mundo material. A gente às vezes, quando tem isso, às vezes não está feliz, às vezes tem de novo nossos momentos de felicidade. Então a gente começando a ver a vida de maneira transitória, ou seja, se a vida é sempre ciclada por mudanças, a única certeza da vida é a própria mudança. Ou seja, vai mudar porque eu preciso mudar, vai mudar porque eu preciso passar por novas experiências, eu preciso me deparar com o novo. E se a gente pegar o próprio ciclo da nossa reencarnação, a gente vai ver que a vida, a mesma vida presente, a mesma encarnação também é feita de ciclos. Nós temos ciclos na nossa infância, ciclo da adolescência, da vida adulta, da vida madura, e cada uma com a sua beleza, cada fase com a sua beleza. E não só isso, nós desempenhamos papéis diferentes em cada uma dessas fases. Cada fase com o seu proveito e cada fase com o seu aprendizado. Então, a busca que a gente precisa fazer, né, a busca que a gente precisa vivenciar, está exatamente relacionada a passar por esse processo de mudança, mas ao mesmo tempo fazer a reforma que nos seja necessária. Não adianta simplesmente passar pelas situações e não aprender com elas.
A felicidade, como nós dissemos no início, é algo muito passageiro porque é subjetivo também. A gente está tentando aprender a construir o que é essa felicidade. A gente está tentando buscar o que é felicidade. O que significa? Está nas coisas? Está nisso? Está naquilo? Está dentro de mim? Então, E só varia essa de vivência pessoa que vai para pessoa, né, permitir. Alessandra? E é Varia de curioso, pessoa para pessoa. que, por mais que a gente vivencie experiências diferentes, né, a nossa encarnação tem sempre o mesmo propósito. E aí a gente Sim. pensa, eu sou diferente, o outro é diferente, eu vivo situações diferentes, mas no final das contas o propósito é o mesmo para todo mundo. E por que então será que o propósito é o mesmo para todo mundo? E a gente roda, roda, roda e não encontra felicidade. E aí a gente tem Jesus dizendo para a gente: meu reino não é deste mundo. Mas quando Jesus diz: meu reino não é deste mundo, a gente fica assim: pô, será então que Deus escolheu um pedacinho do universo onde as pessoas não possam ser felizes? Afinal, a gente reconhece de maneira raciocinada que Deus se manifesta em todo lugar, porque Deus se manifesta através das suas obras. Então, Deus se faz presente aqui, se faz presente no plano desencarnado, Deus se faz presente em todos os lugares. A questão é, qual a minha percepção quando eu estou nesse mundo? Será que eu percebo isso também? Será que eu percebo onde está o aprendizado nas experiências que eu vivo, mesmo sendo diferente das experiências dos outros? E aí a gente se pergunta, né? Por que então que eu vivo experiências diferentes? Porque simplesmente eu faço escolhas diferentes. E aí não tem como a gente não voltar naquela clássica ferramenta que é o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio serve exatamente para que a gente decida sobre as experiências. Então, o grande barato não é o que acontece, mas sim como a gente se porta diante das situações da vida, né? A gente às vezes fala da encarnação passada, nós somos o somatório de tudo aquilo que nós vivemos. E se nós viemos escolhendo desde lá de trás de maneira diferente, naturalmente, no presente momento, cada um de nós precisa vivenciar experiências diferentes. Não porque Deus escolhe de maneira diferente, mas nós escolhemos diferente. E com isso nós criamos necessidades diferentes. Então, o que a gente está fazendo aqui é o mesmo objetivo, é aprender a ser feliz. Aí alguém poderia dizer assim, então por que não nascer perfeito, né? Pô, dá um trabalhão isso, né? Vem voltar, quebra a cara e faz de novo. Por que não nascer perfeito, né? Racionalmente, vamos pensar, por que não nascer perfeito? Porque eu preciso aprender pela vivência. Ninguém sente pela gente. Se ninguém sente pela gente, eu preciso experimentar para que eu possa, não, realmente faz sentido, é dessa forma, senão não dá. E como nós dissemos, cada fase tem o seu aprendizado. Então, cada fase vai ser um momento único que eu estou vivendo, naquela experiência que foi preparada para mim, planejada para mim, de sorver algum tipo de aprendizado daquilo que eu vivo. Aí tá bom, eu tenho que passar por isso. Mas então por que Deus me permite errar? Tá bom, já que ele me deu o livre-arbítrio, pelo menos que ele deu um empurrãozinho, né? Para ver se eu acerto. E aí, a gente precisa se libertar também do erro. O problema não está no erro. O problema está em como a gente lida com as situações. Então, erro ou acerto são, de novo, circunstâncias da vida. São transitórios também nas situações que a gente vive. Mas como eu vivo esse momento? Como eu passo por aquelas experiências? Como dissemos, as experiências são diferentes para as pessoas. As tomadas de decisão também serão diferentes. Mas como eu passo por aquilo? Diante disso tudo que a gente está vivendo, né, por isso que a gente queria trazer essa reflexão um pouco mais racional, mas ao mesmo tempo levando em consideração os conceitos que a gente aprendeu, para que a gente possa entender que nós somos parte disso tudo. Nós não somos uma parte passiva de tudo isso que está acontecendo. Nós somos elementos ativos da nossa própria vida. Mas tá bom, então por que eu não escolho melhor? Porque eu insisto em buscar a felicidade nas coisas onde a felicidade não existe. Mas Deus permite? Deus permite que você seja livre. E aí, por conta disso, aproveite com a sua experiência.
Tá bom, mas já que sou eu que tenho que escolher, como escolher melhor? Né? Eu sempre falava com as pessoas na casa espírita sair da teoria e ir para a prática, né? A prática das suas próprias experiências. E nesse trajeto onde nós vamos precisar passar por cada uma dessas fases, mesmo num cenário tão conturbado que a gente está vivendo, não dá para a gente simplesmente achar que, por exemplo, a gente vai se isentar da dor. Sim. E é curioso também, né? Eu assistindo a palestra do domingo do Eduardo Ladeira, né? Como ele citou isso, né? Como a gente também, né? Monta temas diferentes e eles se conectam, né? É o acaso da espiritualidade, né? Mas, como diz assim, Eduardo, fala de um pedacinho aqui, o Alessandro fala de outro pedacinho ali, e as coisas vão se juntando, né? Ele falou um pouco da dor também. E trazendo um exemplo para quem não ouviu, mas eu também já utilizei como exemplo na casa espírita, vamos começar pela dor física. Por que é necessária a dor física? E aí o exemplo que eu já dei para alguns, né? Imagina que se a gente bota a mão lá no fogão, né? Se a gente não sentisse dor, a gente ia queimar a mão, possivelmente o braço, possivelmente o resto do corpo. Então a dor nada mais é do que um mecanismo de alerta. É um mecanismo de alerta para mostrar de que alguma coisa não está acontecendo do jeito que deveria ser, ou melhor, não é este o melhor caminho. E aí, quando a gente fala da dor física, naturalmente a gente acaba lembrando das condições expiatórias. E a gente fica assim, não, mas eu quero me livrar da expiação, eu quero agir certinho aqui, para pelo menos eu me livrar da expiação. A expiação também faz parte do caminho. E ninguém está isento. É claro que, na medida em que a gente desfaz a necessidade de passar por determinadas situações, a espiritualidade diz, não, isso aqui não é necessário. Mas o grande problema, de novo, não é se eu passo ou não passo pela expiação, mas sim o como eu passo pela expiação. Porque não adianta passar pela expiação, né, quando a gente distorce os conceitos espíritas e diz, já que eu tenho que passar por isso, que eu passe, queime etapa, e na próxima eu sou espírito de luz. Né? Não é assim que funciona. Porque se eu passar pela experiência, mas não conseguir tirar o aprendizado que era previsto para aquela experiência, eu vou repetir na escola da vida e vou fazer de novo. Logo, de novo, o mais importante não é simplesmente passar pelas coisas, mas é o como eu vou passar pelas coisas, como eu vou me colocar diante da vida. Né? E é curioso também, né, quando a gente tem espírito que fala que ele quer queimar etapa, tem aquele que bota sempre a culpa na encarnação passada. Né? O problema do espírito, às vezes, ele usar os conceitos que ele aprende de maneira distorcida, de acordo com as suas próprias conveniências. Né? E aí, não, mas por que da vida passada? Aí o outro pode dizer também, a vida passada já passou, eu não lembro. Então, como é que eu posso ser culpado de uma coisa que eu não lembro? Não estamos falando de culpa, não estamos falando de erro, estamos falando de maturidade espiritual, estamos falando de busca de felicidade, estamos falando de melhorar as escolhas. E como dissemos ainda há pouco, nós somos o somatório disso tudo. Então, se eu sou o somatório disso tudo, eu não preciso olhar na vida passada o que eu fui, o que eu deixei de ser, com quem eu vivi. Eu sou o somatório disso tudo. Todas as escolhas que eu fiz culminam no ser que eu aqui sou. Com os meus valores, com as minhas emoções, com as virtudes que eu cultivei, porque não aconteceu a luz, né? A luz veio de cima e falou, você vai ser bom nisso. Não, a gente se faz bom nisso. Mas também a gente se faz mal nisso. Então, tudo aquilo que Deus nos oferece, na prática, é neutro. O uso que nós fazemos daquilo que nos é oferecido é que faz a grande diferença. Então, essas experiências que eu estou vivendo hoje, no meio dessa confusão, mas não é do jeito que eu queria. Tá bom, mas qual proveito eu tiro em situações? E às vezes a gente tem que perceber que a espiritualidade, quando vê o proveito das coisas, ela age com misericórdia também. Aí será que eu não merecia estar passando por uma situação mais complexa? Não é também aqui para fazer autoflagelação, não. É para a gente simplesmente passar por aquilo que é necessário.
mas eu não quero passar por outras coisas. Então agora, faça com que não seja necessário na próxima. Use o que você já tem a seu favor, mas na vida prática. Não adianta ser espírita de centro espírita. Aí a gente fica assim, eu não estou podendo ir na casa, eu estou ferrado, que eu não tomo passe. Eu não estou tomando passe. Você tem materiais suficientes para fazer melhores escolhas. Você pode se conectar com a espiritualidade sem estar na casa física. Então, é nessa hora que a gente precisa racionalizar a nossa fé. Não pode ser aquela fé de que eu achei bonito, eu recitei no livro, pergunta 417 do Livro dos Espíritos. Não é isso. Não adianta. Não adianta, porque decorar o livro por si só não te transforma. E a gente estava falando aqui da dor física, né? Mas a gente também tem a questão da dor moral. E que às vezes é muito mais complexa que a dor física. E é curioso, né, que a gente fica tão preocupado às vezes com a dor física, que quando a gente larga o corpo, teoricamente é para ficar no corpo e a gente partir para o lado de lá, né, e seguir, né? Cara, mas a dor moral, ela se arrasta com a gente e não é por uma encarnação, não, é por várias. Mais um motivo para a gente estar aqui voltando. E cada um é focado naquilo que lhe é necessário. Ou seja, eu não vou passar aquilo que o outro precisa passar, por isso as minhas experiências são diferentes. As minhas necessidades são diferentes. E a gente, às vezes, minimiza o que o outro sofre, o que o outro sente, né? Mas o cara está sofrendo só por causa disso. Aquela é a dor dele. Aquele é o peso da reflexão que ele precisa passar. Será que aquelas situações em que a gente acha que é o maior desafio da presente encarnação para o outro não é algo banal? Também? Porque essas são as minhas necessidades. Então, mais do que pedir a espiritualidade para tirar as situações do caminho, né, que abram os meus caminhos, não, me dê ferramentas para eu atravessar o caminho. A vida não é um trilho, a vida é uma trilha. O espírita também acha que, eu reencarnei, então está tudo programadinho ali para mim. Não está. Está programado, mas não vai acontecer se você não fizer acontecer. E quanto mais você colabora para esse planejamento, mais próximo do planejamento você consegue seguir. E por que não superá-lo? Por que não? Também é uma opção, desde que eu faça o esforço necessário para isso. Né? Mas, como eu disse antes, não é possível medir o que o outro sente sem se colocar no lugar do outro. Pegamos essa condição que vivemos hoje, né? Um está preocupado que não pode ir na rua, o outro está preocupado que está longe da família, o outro está preocupado em ficar em casa, mas o outro está preocupado que a lojinha dele lá fechou e ele não vai ter o salário dele, não vai ter a renda dele no final do mês se ele não vender. É um cenário muito complexo. Muito complexo. E cada um acaba sendo tocado naquela reflexão que lhe é necessária. Mas a questão é, qual é o meu nível de empatia com a dor do outro nesse momento? Será que eu estou preocupado com a dor do outro? Será que estou preocupado com o risco do outro? Ou alguém pode dizer assim, mas eu não sou o grupo de risco, então eu posso ir para a rua. O problema não é, às vezes, você ser grupo de risco e ir para a rua. O problema é você ser um portador do vírus, né? É um debate bastante filosófico e moral que a gente vive hoje. E já que a gente tem que passar por essas situações, a gente tem que refletir sobre essas situações. A gente vai dizer, mas eu não sou capaz de mudar a pandemia, mas eu sou capaz de mudar alguma coisa em mim. Eu posso usar esse evento externo que parece catastrófico, coletivo, e usar para mudar alguma coisa em mim. O problema é que, de uma maneira geral, a gente fica lamentando a vida, botando a culpa no outro. A gente acha que todos os problemas existem fora da gente e não enxerga as dificuldades que existem dentro da gente. E aí, sempre nas relações, a gente culpa o outro, né? Uma outra citação que eu também já vi numa palestra, na própria SESC, que já usei também, né? É a questão do veneno, né? A gente toma do veneno e espera que o outro morra, né? A gente não consegue fazer as relações fluírem. E a gente acha que a culpa é do outro.
No meio dessa confusão, os ânimos se afloram, as pessoas ficam um pouco mais exaltadas. Mas e aí? E como é que eu me coloco diante disso, né? Então, a gente alimenta grande parte do nosso processo destrutivo. Nas pequenas coisas, e de novo, o problema não está no evento, mas sim como passar por o evento. Então, tudo consiste, na experiência que eu vivo, num processo de reeducação da minha vontade. Quando a gente fala que a gente tem que mudar as nossas tendências, por que que são tendências? Eu passei diversas encarnações mudando só um pouquinho. Como eu disse, eu estou culminando nessa tudo aquilo que eu vivi e como eu me coloquei diante da vida, e não é fácil mudar. Não estamos aqui de maneira simplória dizendo que é fácil mudar. É difícil, são muitas vidas fazendo do mesmo jeito. E mudar essa linha de tendência requer uma vontade redobrada, vivendo nas situações que a gente acha que é complicado, vivendo no mundo material, mas usando as ferramentas que já são concedidas. Eu preciso usar essas ferramentas a meu favor de alguma forma. O que eu não posso é delegar a minha felicidade ao outro. E dizer, ou outro às circunstâncias, né? Eu vou dizer, eu vou ser feliz quando a pandemia passar. Quando a pandemia passar, eu vou fazer tudo diferente. A gente faz isso quando vira o ano, né? Quando chega no ano que vem, eu vou fazer tudo diferente. Eu preciso esperar a pandemia passar para ser uma pessoa diferente? Será que eu preciso? E também é altamente estranho, né, passar por isso tudo, depois que isso tudo passar, porque uma hora vai passar, né, e eu não mudar nada. É um absurdo a gente passar por uma situação assim e não ser nem que seja um pouquinho diferente. As pessoas falam no novo normal, né? O novo normal é porque eu vou usar máscara porque ainda não tem vacina. E por que a gente não faz o nosso novo normal? Por que é normal para a gente? Normal para mim é aquilo que eu sempre faço. Será que esse normal é um normal bom? Eu acho que ainda não é um normal bom. Como é que eu meço se esse normal não é bom? Se eu estou feliz ou não? Com que frequência eu estou feliz? Quando as coisas que eu quero somem da minha frente, eu deixo de ter felicidade, isso não pode ser normal. Isso não pode ser normal. Então, o normal tem que estar um normal mais equilibrado, independente das coisas que aconteçam no meio externo. E aí, quando eu digo para não delegar a sua felicidade ao outro, é não gerar esse monte de si. Se isso acontecer, se o outro se transformar, se eu conseguir tal coisa, nós estamos sendo tolhidos e trazidos para uma questão de reflexão. Talvez seja a maior reflexão dos últimos 80 anos, né? Desde a Segunda Guerra Mundial, a gente não tem algo assim tão coletivo, né? Olha que eu estou dizendo algo, não estou falando de algo ruim, né? Porque a guerra a gente não pode botar a culpa nos homens, né? Mas é o vírus, será que eu posso botar a culpa em alguém nos vírus? Não procure culpados. Procure soluções para os problemas. Porque se eu não delegar, se eu não preciso delegar ao outro a minha felicidade, é sinal de que as soluções estão dentro de mim mesmo. É isso que eu preciso trabalhar. Mas aí a gente volta, a gente fica sempre culpando Deus, né? Quando a gente começa a se perder no mundo material, né? E nas coisas que acontecem em nossa volta, a gente pergunta, mas por que que Deus permite que essas coisas aconteçam? Aí, de novo, cadê a sua fé raciocinada? Deus permite? Permite. E por que não permitiria? Se você for parar para ver, né, a gente, nesse período de pandemia, comparou muito com a gripe espanhola, né? Hoje nós temos recursos que não se tinha naquela época. Recursos da medicina, da farmácia, para procurar remédios, para conseguir fazer teste, para monitorar onde é que estão as pessoas infectadas. Nós temos muito mais recursos. Isso sim é aprender com as situações e buscar soluções para os problemas. O problema não é o problema propriamente dito. Se eu consigo achar uma solução para um problema, ele deixa de ser um problema. Os problemas eles acabam se resolvendo na vida material. Porque qualquer problema que eu tenha na minha vida material fica no túmulo. Por mais que eu tenha uma vida conturbada, eu vou morrer. Alguém tem dúvida de que vai morrer? A gente espera que não tenha coronavírus, espera viver bastante, mas vai morrer.
Tenha certeza disso. Então, qualquer problema da vida material, ele tem fim. A questão é, e as coisas que eu levo daqui? Então, o problema não é porque Deus permite, é como a gente supera os desafios, como a gente rompe, como a gente se conecta para romper esses desafios, né? E a gente usa um termo bastante da moda dos últimos anos, que é a globalização. Aí a gente pensa, globalização é bom ou é ruim? De novo, eu diria que é neutro. A globalização só é um fato inevitável. Nós estamos cada vez mais conectados uns aos outros. E a gente vai desenvolvendo recursos, né, com a própria inteligência humana, e vamos pegar, por exemplo, os meios de transporte ou as telecomunicações que nós temos hoje, né? Hoje eu consigo ir de avião rapidinho, de um lugar para o outro, né? Em poucas horas eu vou de um continente a outro, de navio levaria meses, né? Alguém vai dizer, mas o vírus também vai, né? Foi por isso que o vírus foi para um lado e para o outro e fez essa pandemia toda, né? Logo, isso é neutro. Depende do uso. O problema não está no vírus, o problema está em como a gente lida com o vírus. A gente fala tanto dos recursos tecnológicos também, né? Estamos usando aqui um recurso tecnológico que, se não existisse, se essa pandemia ocorresse há 3 anos, 5 anos, a gente não estaria fazendo um evento como esse online. Olha que coisa, não é? E ao mesmo tempo que a gente está usando a tecnologia a nosso favor, quanta gente usa a tecnologia contra a gente e contra o nosso próximo? Outro assunto da moda aí são as fake news, né? Ou seja, às vezes as pessoas passam para frente um fato sobre a vida de alguém sem saber sequer que isso é verdade, aquele evento. E aquela pessoa ela acaba sendo crucificada globalmente, né? A globalização também faz isso, né? Crucifica as pessoas globalmente. Então, o problema não está na tecnologia, o problema não está na globalização, o problema está em como a gente lida com as situações. Volta naquela situação lá atrás de desenvolver a empatia, da gente se sensibilizar com a dor do outro. Isso sim, a globalização, tudo isso que está acontecendo, da modernidade, tem um fator assim que não nos deixa voltar atrás. Nós estamos cada vez mais conectados. Então não dá mais para dizer que isso não é problema meu. Não dá mais para dizer que a dor do outro não é problema meu. Porque o vírus que dá no outro pode dar em mim. O vírus que eu levo, mesmo eu sendo assintomático, né, outra palavra da moda, eu posso levar para alguém. Então eu tenho que desenvolver empatia, sendo do grupo de risco ou não sendo do grupo de risco. Né? Quantos amores a gente está isolado também por amor. Olha que coisa, né? Olha que outra situação a vida nos oferece, né? Estamos separados por amor. Olha que coisa, né? Isso a gente lida até com a própria desencarne. Olha quantas correlações a gente pode fazer. O desencarne é assim também. A gente se isola das pessoas temporariamente, mas não as perde. Nós estamos afastados dos nossos amores por uma questão de necessidade e, acima de tudo, por uma questão de amor também. Então, você pode exercitar o amor na pandemia. Olha que coisa interessante. Não é só problema. É um exercício para você. É um exercício de afeto. Né? Será que a gente não estava se aproximando dessas pessoas? Será que isso não serve para mostrar que quanto tempo eu perdi e talvez quando esse momento voltar eu valorize um pouco mais estar com essas pessoas? Então, por isso que a gente diz, não tem como a gente passar por situações como essas e sermos as mesmas pessoas, mesmo com a vacina. Não tem como. Então, essa sinergia, toda essa movimentação, toda essa canalização também serve para coisas boas. Quantos movimentos sociais a gente tem visto, né? Campanhas para ajudar quem está num momento difícil, seja do ponto de vista econômico, seja do ponto de vista de saúde, quem não tem condições básicas, o pessoal doa até álcool gel, né? Ou seja, é um momento da gente usar a situação do verdadeiro ponto de vista que tem que acontecer, do proveito. Exercitar a empatia, desenvolver esse crescimento coletivo, para que a gente consiga, de maneira coletiva, superar mais esse desafio. Não tem como
a gente simplesmente achar que vai sair dessa sozinho. A gente vive, às vezes, como se nós fôssemos uma ilha. Ninguém, nenhum ser humano é uma ilha. Alguém pode dizer, ah, mas se eu fosse rico, milionário, eu teria tudo, coisa e tal. Você poderia comprar tudo. Mas se não tivesse alguém para fabricar as coisas que você seja capaz de comprar, de que adianta o seu dinheiro? Numa situação dessa em que você pega uma doença que ainda não tem cura, de que adianta o seu dinheiro? Então, você precisa das pessoas, você precisa dos médicos, você precisa dos enfermeiros. E olha quanto se valorizou também dos enfermeiros e dos médicos, né? E quantas vezes a gente passou por situações e a gente acha que não é mais do que obrigação o cara cuidar de mim, né? E a gente vê o quão difícil, né? É passar por isso e estar exposto, ao mesmo tempo estar exposto no exercício da sua profissão. Como se Isso é valorizaram os empatia. professores, né, Alessandro? Os Os professores. professores agora tiveram que se desdobrar, eles que têm que ensinar, tiveram que aprender também. Olha como é que a vida oferece aprendizado para o professor. O professor teve que aprender a lidar com aula online. Tem uns que ficam doidos, eu acompanho meu filho aqui de vez em quando aqui nas aulas dele. O professor, como é que eu lido com isso? Fulano, e aí, abre a câmera, eu quero ver se você está aí mesmo, coisa e tal, né? É um desafio para ele. É claro que naquele momento ele está sendo colocado fora da sua zona de conforto, mas é para isso mesmo. É para viver fora da zona de conforto. Viver não, mas sair dela de vez em quando. Por isso que a vida tem esses ciclos, por isso que a vida tem essas fases, para que a gente saia dessa inércia. Porque, como eu falei, se deixar, a gente é envolvido por tudo aquilo que a gente viveu. Então, nós somos seres morosos. Ainda a gente precisa superar as barreiras. Ou então a gente pode olhar para o problema e achar que o problema vai se resolver, né? Um exemplo que eu dei para alguns também é a pessoa que vai lá, furou o pneu dela na rua. O que você vai fazer? Você vai sentar e vai chorar na calçada? Você vai tapar o buraco do pneu com as suas lágrimas? O seu grito de dor vai encher o pneu de volta? Não vai. É claro que eu posso ou aprender a usar a ferramenta para consertar o pneu, ou eu vou precisar pedir ajuda. Nós não somos seres autossuficientes. Nós não vivemos numa ilha. Nós não somos uma ilha. Nós estamos conectados e cada vez mais conectados, né? Alguém escreveu alguma coisa aqui que eu A perdi. Claudinha, Reconhecemos. a Claudinha colocou Lembrando que eu aqui. passei. Fala aí. Alessandro, penso que é importante refletirmos sobre nos reconhecermos felizes, ainda não plenamente, e então reagirmos com mais força e positividade diante do outro e das circunstâncias da vida. Foi Claudinha que comentou. E aí a gente para e pensa, né? Será que eu não estou tentando sempre da mesma maneira? Como é que eu posso tentar da mesma maneira e achar um resultado diferente? De novo, é o problema da linha de tendência. De novo, a tendência não é algo mal ou algo ruim. A tendência é só para te mostrar em que caminho você está indo. Porque a hora que a gente se conectar com o bem, se comprometer com o bem de maneira plena, a nossa tendência vai ser outra, e isso é bom. A tendência é só mostrar para você o seguinte, se continuar desse jeito, é para lá que vai, tá? Então, a linha de tendência mostra algo que ainda não aconteceu. Mas se você não fizer nada diferente, vai acontecer daquele jeito. Então, não adianta fazer sempre a mesma coisa e esperar um resultado diferente, né? Ou a gente aprende e muda para melhor, ou não consegue, né? E para isso a gente reencarna nesse processo de cooperação, né? E reencarnar é sempre um processo, em princípio, individual. Você tem o seu planejamento, você tem as suas necessidades, mas não adianta a gente achar também, né, que a gente, quando pega a nossa reencarnação, a gente avalia assim, né? Ah, mas então, fulano é meu pai, fulano é meu filho, é minha esposa, é não sei quem. É como se todo mundo reencarnasse só para você reencarnar. Né? Como se todo mundo viesse à sua volta só para que você tivesse o exercício da sua encarnação. Também não é assim que funciona. É um processo preparado de maneira individual, mas para ser vivenciado de maneira coletiva.
Então, a minha reencarnação esbarra na reencarnação do outro. Então, é um exercício coletivo, sempre será um exercício coletivo. E não tem como ser dessa forma, porque se eu não for tocado, se eu não for, de certa forma, espetado, vamos dizer assim, para mudar, às vezes eu vou ficar sentado mesmo. Então, de vez em quando, vem alguém que me dá um chacoalhão, uma chacoalhada, né? Isso pode ser alguém que queira me ajudar, ou mas pode ser alguém também com as suas imperfeições, que batem com as minhas imperfeições, e aí gera um probleminha que eu preciso resolver. De novo, eu não posso resolver o probleminha dele, mas eu posso resolver o meu. Eu vou deixar que as circunstâncias governem a minha vida? Eu vou deixar que os outros decidam se eu vou ser feliz ou não? Eu vou deixar se a pandemia vai decidir se eu vou ser feliz ou não? Então, não vai ter como não ser um exercício coletivo. O exercício coletivo não é só por causa da pandemia. A gente fica assim, um pouco mais sensível, né, diante de tudo isso que está acontecendo, mas a gente exercita isso de maneira coletiva o tempo todo, em família, no trabalho, com o vizinho, o tempo todo. E ao mesmo tempo que é um processo individual, a Joana de Ângeles fala muito do seu processo de individuação. O que é isso na psicologia junguiana? Ou seja, quando você começa a criar um pouco mais de consciência de si mesmo, você começa a criar um pouco mais de autoconhecimento, começa a fazer a sua reforma, você naturalmente se destaca desse grupo. De novo, não é um prêmio, é uma consequência natural do seu estado de amadurecimento espiritual. Mas alguém fala assim, então eu quero evoluir logo para me livrar desse planetinha aqui que eu não aguento mais, desse mundo. Não, tu fez isso e não entendeu ainda, né? Você, quando se destaca desse grupo, você começa a ter uma visão que os outros ainda não conseguem ter. E quando você começa a ter essa visão que os outros não conseguem ter, você começa a perceber a importância do seu papel com os outros também. E aí, de novo, fazendo a conexão com o que o Ladeira falou, né, na palestra de domingo, ele citou algo assim, né? Você vai ser uma ferramenta de Deus, né? Mas Deus não vai te chamar quando você estiver pronto. Às vezes ele vai te chamar quando ele precisa de você. Imagina uma pessoa que está caída na rua, né? Aí a gente pode pegar, né, aquela velha parábola lá do bom samaritano, né? O cara está na rua, quem tem que ajudar é quem está passando é você. Então, você vai ser chamado para ser um instrumento. A questão é, o quanto mais você estiver preparado para ser esse instrumento, quanto melhor for a ferramenta, melhor vai ser o proveito que vai ser tirado daquela situação. Então, quando a gente fala para a espiritualidade, me ajuda, não me ajuda a me livrar dos problemas, me ajuda a ser uma pessoa melhor, para que eu possa servir melhor também, para que eu possa me doar melhor, para que eu faça o meu processo de individuação crescendo em entendimento e crescendo também na minha capacidade de servir. E que esse servir seja um servir incondicional. Eu não posso botar a culpa na pandemia, eu não posso botar a culpa no outro. O grande limite da minha capacidade de servir, de novo, não estão nas coisas externas, vão estar dentro de mim mesmo. Sempre estarão dentro de mim mesmo. Então, nessa questão da tendência, a gente precisa ter objetivos claros. A gente precisa ter objetivos claros. A gente precisa saber onde é que eu quero chegar. Não faz sentido querer chegar num lugar e fazer as coisas que não me levam àquele lugar. Não trabalham para a minha transformação. Né? Então, eu preciso estar receptivo à mudança. Quando as situações acontecem, mesmo de maneira diversa, é claro que a gente balança, não tem como, não estou dizendo que nós somos insensíveis a isso, mas a primeira pergunta deveria ser: o que a vida quer me dizer com isso? Por que essa situação me faz necessária? Antes de ficar maldizendo a situação que vivencia, que passa, a questão é: por que eu ainda crio a necessidade de passar por circunstâncias como essa? Quando eu consigo fazer isso, eu não boto a culpa no outro.
eu trago para mim a responsabilidade. É claro que o outro, no exercício do seu livre-arbítrio, às vezes também vai me atacar. E às vezes vai fazer parte do meu exercício ter paciência, né? E eu também preciso perceber, será que eu não ataco o outro da mesma forma como ele me ataca? Mesmo sem ter a intenção, mesmo sem se dar conta. Então é um processo que ele não pode ser condicional, né? Ah, para isso aqui eu aceito lidar, para isso aqui eu não lido. Não, porque está tudo dentro de você. É sempre você com você mesmo, né? Então, o mais importante nisso tudo não é ter o controle de tudo, né? Mas é saber se adaptar. E isso mesmo para mim é um grande exercício. Eu sou um cara altamente perfeccionista, né? Cartesiano, gosto das coisas ali certinha, amarradinha. E esse para mim é um grande desafio também, né? A gente planeja as coisas de um jeito e não acontece daquele jeito. E a gente bate com a cara no muro, não, mas tem que ser do jeito que eu quero. Não, tem de ser do jeito que eu preciso. Por que então eu preciso? Foi a primeira pergunta. E segunda como é que eu faço para ser diferente? Se eu não quero passar por isso, como é que eu faço para precisar de coisas diferentes? Para precisar de coisas melhores? Senão não faz sentido, né? E a gente vai passando por todas essas fases, trocando de papéis. A gente fala tanto da reencarnação, da reencarnação, da reencarnação, mas essa troca de papéis acontece na mesma vida, na mesma encarnação. Eu comecei naquele papel de filho, né? Hoje eu estou exercitando o papel de pai, né? E faz parte disso também, né? Da gente tirar o bom proveito de cada situação. Porque eu agora, na vida adulta, eu não consigo voltar, pelo menos na presente encarnação, eu não consigo voltar nas experiências características de uma criança ou de um adolescente. E isso, ou eu vou ter que me adaptar para viver aquilo na maneira adulta, na forma adulta, vai ficar para a próxima. Então, o melhor momento de tirar proveito daquilo que se vive é o hoje. Porque quando eu olho para trás, o que eu vivi só serve para eu refletir melhor, para tentar escolher melhor, mas já vivi, já está vivido. Ah, e o amanhã? Mas o amanhã não aconteceu. Se eu quero o amanhã melhor também, a melhor forma de fazer o meu amanhã é viver melhor o hoje, amadurecer hoje. Eu não tenho que esperar amanhã para vivenciar melhor. Se nós dissemos que a questão da tendência, tudo isso tem a ver com o que eu estou fazendo hoje, o meu futuro vai ser diferente se eu decidir diferente hoje. Se eu me permitir esse processo de individuação, de olhar para dentro de mim mesmo, de me olhar no espelho. As circunstâncias são diferentes, sempre serão. Para essa encarnação e para as outras. Eu vivi em lugares diferentes, com pessoas diferentes. E eu vou estar em todos os lugares. As coisas vão passar na minha vida. Tem uma coisa que nunca vai passar, nunca vai deixar de estar presente. Eu mesmo. Então, aquilo que faz parte de mim, eu vou carregar até para outra vida. Eu vou carregar do moral, como eu vou levar o crescimento moral também. E o que eu prefiro? O que eu prefiro escolher nessa hora? Diante disso tudo que a gente está vivendo, sermos diferentes, mas um diferente para melhor. Tentar entender, eu quero aprender com a pandemia. Mas a pandemia vai passar, então eu quero aprender também depois da pandemia. Eu quero, mas principalmente eu quero aprender hoje, né? Eu quero aprender hoje. Eu quero ter a chance de ler um livro se eu não estiver na casa espírita. Mas quando eu estiver na casa espírita também, que eu aproveite o momento de estar na casa espírita. Mas quando eu não estiver na casa espírita, que eu me lembre de tudo aquilo que eu já tenho de recurso para fazer com que eu seja uma pessoa melhor. Se eu não conseguir ser uma pessoa melhor para mim mesmo, eu não vou conseguir ser uma pessoa melhor para os outros. Eu não vou conseguir ter mais amor das pessoas. Eu não vou conseguir ser melhor reconhecido pelas pessoas, porque aquelas situações transitórias que nós falamos, elas passam. E o que vai sobrar? Vai sobrar você. Você com você mesmo, você com as suas virtudes. Tudo passa, você não passará nunca.
né? Eu acho que a gente já está quase no nosso finalzinho, então eu vou lembrar aqui uma passagem também da Joana, que ela fala o seguinte, né? A maioria dos nossos sofrimentos decorre da forma incorreta porque a vida é encarada. Tudo isso, né, que a gente está falando, né? És livre para imprimir na tua existência o padrão de felicidade ou aflição que desejas conviver. Eu quero conviver com o quê? Eu quero conviver com paz de espírito? Eu quero tornar aqueles momentos de felicidade mais frequentes? Quando Jesus dizia, meu reino não é deste mundo, não, o problema não está no mundo. O problema está em mim, porque eu ainda preciso estar aqui. E eu ainda faço com que este mundo ainda não seja um mundo de felicidade. Porque eu ainda contribuo de maneira equivocada. Se eu quero que esse mundo seja melhor, que eu seja uma pessoa melhor para mim e para o meu próximo. E mesmo do ponto de vista reencarnacionista, se eu trabalhar por um mundo melhor, vai estar melhor ainda quando eu voltar aqui de novo, né? Então, que eu contribua por todos esses motivos, mas principalmente que eu esforce um pouco mais na minha vontade, para que eu escolha melhor, para que eu reflita mais, para que aí sim, em consequência disso tudo, eu seja um pouquinho mais feliz. Tá bom? Era isso que eu tinha para trazer. Bastante preocupado com o nosso tempo aqui, porque eu sei que você tem as suas considerações aí a fazer. Então, eu tentei ser um pouquinho mais curto, mas tentando trazer o conteúdo mesmo assim. Foi ótimo, foi muito bom. Te agradeço muito. Estamos aí, eu e em nome das outras mais de 35 pessoas que estão assistindo, quero dizer muito obrigada, né? As pessoas que comentaram, a Valéria, que também trouxe a colocação aí de que a gente interfere no meio e o meio interfere na gente, né? E que a gente está conectado, não tem como a gente estar isolado totalmente, porque a gente depende, como você mesmo colocou, um dos outros, nem que seja para se alimentar. Alguém tem que ter plantado, né? Tem que ter feito, tem toda uma cadeia aí. Então, obrigada por todos que participaram conosco. Eu fico aqui, então, só lembrando as pessoas que a casa está fechada, como todo mundo sabe, mas o trabalho continua, né? Individualmente, agora somos chamados a testemunhar o que a gente já conseguiu aprender desses ensinamentos, e alguns trabalhos da casa, como que eu citei no início, da livraria. Depois, quem não teve a oportunidade ainda, confere na página do Suave Caminho aí no Instagram ou lá no Facebook, os livros que estão disponíveis essa semana. E é isso, meu amigo querido. Quero te agradecer mais uma vez e pedir que você, por gentileza, faça a prece de encerramento para a gente nessa noite. Gratidão. Tá bom. Eu queria agradecer também, né, que eu agora não consigo estar tanto assim em Rio das Ostras, né, mas a pandemia me deu a oportunidade de me aproximar da Suave Caminho mais uma vez. Tá vendo? Se não fosse a pandemia, eu não estaria talvez aqui conectado com vocês, porque eu não poderia estar fisicamente lá. Olha o presente que eu ganhei, né? Tudo é questão de ponto de vista. É como a gente se coloca diante das circunstâncias. Estar com vocês, para mim, aqui é sempre um presente, né? Como eu disse no início, né? Eu falava antes, longe dos olhos, perto do coração, mas a gente consegue aqui até perto dos olhos, né? Ou pelo texto aqui que alguns corações vão dizendo, né? Mas agradeço, acima de tudo, eu agradeço pela lembrança e agradeço pela oportunidade. Porque quando a gente está falando, a gente está pensando nisso tudo, né? E a gente fica assim, será que eu estou fazendo tudo aqui? Eu estou aqui planejando o que eu vou falar, mas será que eu estou fazendo isso também? Eu vou ter que falar uma coisa que eu ainda não faço e é para mim também, né? Então, a primeira pessoa que aprende com isso é a gente. Ou deveria aprender, né? De novo, vai aprender se tirar o proveito das circunstâncias da vivência.